Olá, estudante! Espero que você esteja bem. Sou Vinícius, professor de Ciências da EJA na Rede Municipal de Ensino. Na aula de hoje, vamos abordar atividades sobre a química do cotidiano. Vamos à aula? Do que são formadas as coisas? Você já pensou nessa pergunta em algum momento? Já pensou do que são formadas as suas roupas, os objetos que você utiliza no dia a dia, até mesmo o seu corpo, a sua casa? Não? Então vamos responder essa e outras perguntas no próximo slide. Tudo no universo é formado por matéria. Matéria ela tem como propriedades gerais ter átomos e possuir massa e volume. Ter massa e volume significa que a matéria ela ocupa um lugar no espaço e tem uma quantidade específica de átomos. Aqui no slide você pode observar um esquema onde nós temos a organização da matéria. Nós temos os átomos são as menores partículas da matéria que vão se organizando e vão formar as moléculas. As moléculas se agrupam e vão formando as substâncias. Substâncias que podem ser puras ou fazerem parte de misturas. Vamos estudar mais sobre isso ao longo dessa aula. Aqui eu trago um exemplo de como nós podemos analisar as propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos tomar como exemplo o café, que está aí na sua imagem. Então vamos falar do café. Como que é o café fresquinho? Ele tem algumas propriedades que a gente consegue observar. Por exemplo, o cheiro, o gosto, a sua cor. E em que estado físico ele está? Está no estado líquido. Quando a gente pega esta forma de pensar e põe para analisar outros objetos e substâncias do nosso dia a dia, a gente consegue observar que tem cor, cheiro, texturas, tem estados físicos diferentes e podemos aplicar isso para outras coisas. Continuando, lembra que eu falei que nós íamos falar um pouco mais sobre as substâncias? Agora vamos definir o que é uma substância. Substâncias puras têm propriedades bem definidas e constantes, como a temperatura de fervura da água, por exemplo, ou sua temperatura de congelamento. Aqui vocês podem observar que nós temos dois tipos de substâncias, as substâncias simples e as substâncias compostas. Substâncias simples são aquelas que possuem um único elemento químico, como o exemplo que eu trouxe aqui para você, de uma bexiga cheia de gás hélio. Mas também podemos ter como exemplo um cilindro de ar cheio de gás oxigênio. Então ele só vai ter aquele tipo de elemento químico, um só. Substância composta ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. O exemplo que eu trago aqui para vocês é a água pura. É diferente de água mineral. E, é claro, o sal de cozinha. Vou explicar para vocês por que é diferente a água pura da água mineral, no próximo slide. Aqui nós temos os tipos de misturas. Agora sim, vamos falar da água mineral. Mistura homogênea é aquela que tem propriedades iguais em qualquer uma das suas partes. Ou seja, igual à água mineral. A água mineral é formada por moléculas de água e sais minerais, só que nós não conseguimos distinguir nem os sais minerais nem as moléculas de água. Igual aqui a massa de bolo. Quando a gente faz essa massa, a gente mistura todos os ingredientes e depois de misturá-los num liquidificador ou numa batedeira, a gente vê que a gente não consegue mais distinguir o que é ovo, o que é farinha, o que é leite, o que é o fermento. Então, outro exemplo que a gente pode ter de misturas homogêneas é a água do mar, que é salgada. Então, a gente tem água e sais ali misturados, só que a gente não consegue distinguir o que é o que. Temos também água e açúcar, quando a gente utiliza para alguma pessoa que está passando mal, com a pressão baixa, ou quando está um pouco nervosa. Já uma mistura heterogênea, conseguimos observar a presença de duas ou mais substâncias nessa mistura. O exemplo que eu trago aqui é clássico da química básica, que é a mistura entre água e óleo. Você pode fazer isso na sua casa, caso você queira esse experimento simples. Outro exemplo é a água e areia, ou um copo de água com pedras, ou até mesmo o refrigerante. Se você observar, quando abre ele, se desprendem bolhas de gás, que é o gás carbônico utilizado para produzir na produção do refrigerante.
Como podemos fazer a separação dessas misturas? No nosso dia a dia, a gente utiliza 3 formas, né, que tem aí na sua casa, que você pode fazer. A primeira delas é a filtração. O que é a filtração? Consiste em a gente utilizar uma barreira porosa que vai o quê? Separar a parte sólida da mistura da parte líquida. Como o filtro da água, quando a gente coa o café ou quando a gente faz um chá. Outro exemplo de mistura do dia a dia é a catação. O exemplo que eu trago aqui para você é quando a gente separa os materiais recicláveis. Quando a gente separa o plástico, do metal, do papel, da madeira ou do vidro. Outro exemplo também clássico que a gente usa no dia a dia é o quê? Separar o feijão, né? Escolher o feijão. A gente tira, né, o feijão que a gente quer utilizar para cozinhar daquele que não está tão bom mais para cozinhar. Por fim, nós temos o nosso último tipo de separação, que é a peneiração, que a gente utiliza, né, para separar substâncias sólidas, né, no caso aí uma farinha que você queira usar para fazer uma comida, uma receita, um bolo, que a gente separa a parte grossa da farinha da parte fina, com uma peneira. Ou quando você quer polvilhar açúcar num bolo, num bolinho de chuva, ou até mesmo quando a gente está fazendo alguma reforma na nossa casa, que a gente usa uma peneira para separar a areia das pedras que tem ali na areia de construção. Bom, aqui eu deixo para uma sugestão para você saber mais sobre esse assunto, que é, basta apontar a câmera do seu celular para este QR Code que você terá acesso a esse material e a esse conteúdo para aprofundar os seus estudos. E deixo aqui também o QR Code para você fazer o download do caderno Trilhas de Aprendizagem. Assim você pode estudar ele na palma da sua mão, no seu celular, no seu tablet, onde você achar melhor. Chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço a sua atenção. Para mais conteúdos e informações, acesse as redes sociais e o site da Secretaria Municipal de Educação. Esteja sempre em contato com seu professor ou professora para tirar dúvidas sobre esse assunto ou outros, e caso não consiga entrar em contato com eles, ligue para a sua escola para mais informações. O importante é não desanimar e manter o foco nos estudos. Até mais!